O profissional professor, ele vem para a escola conteudista, ele vem especialista. E, infelizmente, o que tá acontecendo? Está se exigindo dele algo que não se prepara. Isso é verdade, isso é claro. Tá? Hoje eu não me sinto preparado assim, com as demandas. Às vezes a gente tenta se atualizar para não ficar obsoleto, né, o nosso conhecimento, mas assim, sem um profissional, mais um outro profissional, né, para poder nos auxiliar, não anda. A gente... Quem tem que dar conta dele ainda é o professor. A questão é, o professor, ele não sabe como lidar com isso. A demanda que chega até ele dentro de uma escola é muito mais do que o simples aluno que vem querer aprender. Então, às vezes, esse aluno ele vem com a demanda social, aonde a escola, às vezes, abarca tudo e ela não consegue dizer não para isso. Agora, um fator que eu acho importante para essa questão dessa demanda é que a escola ela se fecha e não faz uma relação mais próxima da comunidade, onde visando uma parceria com os recursos que tem na comunidade, e com isso, ela se fechando, ela tenta, como se diz, aglutinar todos os problemas para ela. E, de repente, dá a impressão que a escola não está fazendo nada. Mas a gente faz dentro daquilo que nos compete fazer. Chama a família, conversa com a família, chama a própria pessoa, conversa com ela. A faculdade de psicologia, ela é formada para isso, os profissionais dessa área, né? Ou assistente social. Então, elas têm muito mais alicerce e teria que estar dentro da escola. Não sei se direto ou indireto. Tem alguns colegas que discordam, que acham que a educação tem que estar os profissionais da educação focados na educação, no ensino e aprendizagem. Eu concordo que os professores têm que estar focados na questão do ensino e aprendizagem, sim. Mas hoje, para essa escola aberta, eu entendo também que faz falta o profissional de assistência social na escola. A gente ajuda a desenvolver as aprendizagens. Quando o aluno não consegue, a gente fica só. Porque o aluno ele traz um outro problema que ele não se abre. Eu acho que aí cabe um outro profissional, um psicólogo, uma pessoa de assistência social, com um projeto à parte, para poder estar ou inserido, ou fazendo esse aluno ingressar na escola, que muitos estão fora da escola, ou regressar, que tem muitos por evasão escolar, eles não voltam. E o professor não vai ligar na casa do aluno, a gente não consegue, a gente não tem tempo para isso. Quem sabe um profissional da área social, um psicólogo, não poderia ser de ajuda para a educação, né? Mudar o quadro. Tendo essa dificuldade da escola em perceber as demandas que chegam, eu acho que um profissional da área social seria oportuno para poder estar recebendo essa demanda, principalmente dentro da escola, e encaminhando, porque ele seria um profissional que poderia estar fora da escola fazendo a ligação da rede. Que hoje, que se mais questiona hoje no meio das políticas públicas, é que tem muitos atendimentos, às vezes um próximo do outro, e nenhum estão interligados. Tá? Nenhum sabe o que o outro faz. Então, e até mesmo a comunidade não sabe que tem um equipamento público que oferece um serviço que às vezes ela necessita. A questão do serviço social na educação. Uma primeira questão que eu quero pontuar é que existe algumas questões que é importante nós desconstruirmos sobre o serviço social na educação. Uma primeira questão é que não é um campo de trabalho novo do serviço social, né? Se nós formos para a literatura, nós temos que desde 1906, nos Estados Unidos, existe serviço social atuando na educação. No Brasil, isso já vem desde o início da profissão, que é na década de 30. Mas como nós não temos muitas publicações sobre esse campo de trabalho, ele acaba se configurando como novo, que na verdade não é, mas que hoje em dia ele está aparecendo com mais força por conta dos projetos de lei que nós temos aí em vários estados para inserir o serviço social na educação, principalmente na educação pública, já que o que nós temos hoje na educação privada. E aí quando a gente pensa nessa função social da educação, nós pensamos na função social do assistente social, né? Nós somos uma profissão que nós temos uma dimensão
técnico-operativa, uma dimensão ética, uma dimensão educativa e social, porque nós trabalhamos justamente no enfrentamento da questão social e das suas várias expressões, né? E a escola é o espaço que propicia que apareçam essas diversas expressões, né? Então nós temos na escola questões de violência, de dependência química, de abuso sexual, que são expressões que estão em toda a sociedade. Na escola ela aparece mais forte porque é o espaço onde a criança, o adolescente, o adulto, em determinada fase da sua vida, ele está mais presente. Então essas expressões aparecem. E aí qual vai ser a importância do serviço social nesse contexto? Porque ele vem justamente dar um suporte a essa equipe técnico-pedagógica em como administrar essas questões, né? Já que o professor ele não consegue dar conta, no âmbito de uma sala de aula, de analisar, de compreender, de conhecer cada contexto histórico, cada contexto social de cada alunado. Nós não temos apenas o aluno em sala de aula, nós temos 30, 40, 50, 60. Né? Então ele não tem como, né, meios, instrumentos de fazer essa análise de cada aluno desse. Então, o assistente social ele vem contribuir justamente para fazer essa mediação da escola com a comunidade, com a família e a sociedade de um modo geral. Porque as transformações que acontecem na sociedade repercutem na escola. E as questões que aparecem na escola, elas transcendem a sociedade e acabam dificultando o processo de ensino-aprendizagem, né, que são fatores externos que dificultam o processo de ensino-aprendizagem muitas vezes. No momento em que a gente tem uma avaliação crítica sobre essa sociedade e que a gente constrói uma outra direção e um outro projeto de sociedade, acho que a principal contribuição que o serviço social pode dar é exatamente uma concepção da sociedade, né? Eu falei, bom, se a gente já tiver, né, levando um debate, uma perspectiva crítica, já é muita coisa, né? Porque ali nós estamos lidando com alunos, com famílias, com professores, com gestores, articulando muito com a saúde, articulando com a assistência social, quer dizer, uma rede, né, política e pedagógica que a gente passa a ter contato com uma visão, com uma determinada visão que é o nosso projeto ético político. Você conseguir identificar parcerias de professores ou de outros profissionais que muitas vezes tentam fazer da educação um processo de emancipação, né, mas não conseguem por toda uma pressão social. E você ter um profissional como assistente social que vai ter obrigatoriamente uma relação maior com as famílias, uma relação maior com as outras políticas sociais, é um fortalecimento de uma perspectiva emancipadora importantíssima, né? Fazer um trabalho com as famílias que não as criminalizem, que procure garantir os seus direitos, inseri-las nas políticas públicas, né, que a gente tem. Ter um contato com um conjunto de professores, né, para desmistificar esse conceito de aluno-problema, né, ou a possibilidade da gente trabalhar, de combater essa culpabilização sobre os estudantes em relação ao que se chama de mau comportamento, ou de comportamento violento. Quer dizer, é também uma função importantíssima, principalmente hoje. A escola, ela acaba materializando, né, ali várias expressões da questão social, várias, né? Não é nenhuma, porque não é, a educação não vai ter só a precariedade da educação manifestada ali nas escolas, né? Como você estava dizendo, a violência, o bullying, a questão da criminalidade, né, da marginalidade, do tráfico de drogas, do comprometimento mental, né, do preconceito, né? A complexidade que a gente está vivendo da barbárie, das relações sociais, elas estão todas ali dentro da escola, todas, né? Ou diretamente na sala de aula, ou no intervalo, ou fora nos muros da escola. Não, ninguém fica imune, né, ao que tem acontecido. Essa concepção crítica, né, que nos dá toda a condição de ter competência para atuar com essas manifestações que eu estava falando, né, e pensar, é aí que eu digo, não é resolver, mas pensar estratégias de lidar, realizar trabalhos em grupos, chamar famílias,
realizando um trabalho muito forte. Eu fico pensando que se hoje eu tivesse uma escola, eu daria muito peso para o trabalho com os professores, né? Porque os professores hoje estão totalmente perdidos de como lidar com a violência, né? Porque eles estão sendo vítimas da violência também, né? De colocar a violência, o debate da violência no lugar certo, conseguir explicar, porque a hora que você consegue explicar, você passa para o campo da racionalidade também o que fazer com isso, né? Então eu acho que essas situações todas que chegam, que estão no cotidiano da escola, né, elas com a competência da formação que a gente tem, eu acho que a gente pode contribuir muito para fortalecer uma perspectiva que está vivendo um processo de retrocesso, né, na sociedade que a gente está vivendo. É claro que a educação ela tem um peso muito importante na melhoria da qualidade de vida das pessoas, né? Acho que os países, inclusive, que têm um excelente nível de educação, e que a educação, a gente tem que pensar o que significa também, que não é só aquela educação formal, né, de sala de aula, mas a educação com acesso à cultura, à informação, né, e que trabalha uma perspectiva de formação, a gente sabe que os países que têm esse nível também reúnem melhores possibilidades de superar, né, as necessidades sociais, muito em função da garantia de que essa população participe mais ativamente da vida política e das decisões sobre ela. É muito importante que, para a gente pensar, né, a inserção do serviço social na educação, a gente conseguisse apropriar e elaborar o significado dessa função social. Ela tem o seu lugar, mas ela tem um limite e o lugar dela. A lei da formação está muito na possibilidade de ampliar, né, a participação política da população. Acho que é nesse sentido que eu particularmente elaboro, né, e também sei que muitas pessoas elaboram o significado e a função social da educação. Social na educação, porque ele vem justamente trabalhar com princípios de diversidade, igualdade, participação social. O indivíduo ele está na escola não apenas como mero reprodutor da ideologia dominante, mas ele como um indivíduo que ele pode se emancipar, ele pode transformar a si e ao outro, né? Então o nosso projeto ele casa bem com essa proposta de serviço social na educação, porque é um projeto que pensa nessa transformação social, a transformação do homem enquanto sujeito que pode emancipar-se e não apenas acomodar-se com questões que são postas na sociedade. Por exemplo, os programas sociais, as políticas sociais, que é nosso outro foco do nosso trabalho, né? O indivíduo ele tem que perceber que o que ele recebe enquanto política pública, enquanto programas sociais, é um direito e não a benesse do Estado, né? Então isso tudo casa com essa importância do serviço social na educação, de mostrar a esse sujeito que ele tem como ser autônomo, ele tem como empoderar-se na sociedade em busca dessa garantia dos seus direitos. Então eu acredito que o serviço social na educação, ele vem para atender algumas necessidades imediatas e pontuais, desmistificando, né, tentando ampliar essa visão de psicologização dos problemas dos alunos, colocando isso no lugar de manifestação da questão social, na garantia dos direitos. Então nós temos essa possibilidade pontual e temos também uma possibilidade mais ampla de trabalhar uma outra perspectiva de educação, né? De trazer as famílias para mais próximas para esse projeto de educação, de fazer um trabalho com a equipe pedagógica sobre um outro projeto de educação.